Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Número 1. Mariana mora em Itacarambi, Minas Gerais, e vai comprar seu tão sonhado vestido de formatura que custa R$ 432 em Belo Horizonte. Para adquirir esse vestido, ela resolveu economizar R$ 60 por mês. Responda. Letra A. Depois de 3 meses, quantos reais ela possuía? Depois de 3 meses, ela terá economizado 3 vezes R$ 60, o que dá uma economia total de R$ 180. Letra B. Depois de 5 meses, quantos reais ela possuía? Bom, depois de 5 meses, ela terá economizado 5 vezes R$ 60, o que dá uma economia de R$ 300. Letra C. Depois de 7 meses, quantos reais ela possuía? Depois de 7 meses, ela terá economizado 7 vezes R$ 60, e isso dá um total de R$ 420. Letra D. Depois de 8 meses, quantos reais ela possuía? Aí, aplicando o mesmo raciocínio, depois de 8 meses ela terá economizado 8 vezes R$ 60, o que dá um total de R$ 480. E veja que R$ 480 já é mais do que custa o vestido, que é R$ 432, o preço do vestido. Letra E. Quantos meses, no mínimo, Mariana precisará economizar R$ 60 para poder comprar esse vestido? E a gente vai precisar apresentar a solução para essa atividade de 3 formas diferentes. Eu vou apresentar 3 soluções, não significa que sejam as únicas, tá bom? Você pode apresentar outras. Primeira solução. Após 8 meses economizando R$ 60 a cada mês, nós sabemos que Mariana já terá uma economia de R$ 480. Aí, subtraindo desses R$ 480 o valor do vestido, nós vimos que ainda sobra uma quantia de R$ 48. Então, após um período de 8 meses de economia, Mariana poderá comprar o vestido e ainda ficará com R$ 48. Segunda solução. Após 7 meses economizando R$ 60, Mariana já terá juntado R$ 420. Aí, subtraindo do preço do vestido, que é R$ 432, o tanto que ela já tem, que são os R$ 420, a gente vê que ela ainda precisa de R$ 12 para conseguir comprar o vestido. Então, com 7 meses de economia, ainda faltam R$ 12. Por isso, Mariana precisará economizar R$ 60 por pelo menos 8 meses. Agora, a terceira solução. Se a gente dividir o preço do vestido, que é R$ 432, pelo tanto que Mariana economiza por mês, que são R$ 60, a gente descobre quantas vezes ela precisa economizar esse valor. E o resultado dessa divisão é 7,2. No caso, 7,2 meses. Esse número ele é maior do que 7 meses, concorda? Então isso indica que Mariana precisará economizar R$ 60 por mais de 7 meses, ou seja, pelo menos durante 8 meses. Número 2. Ítalo possui uma jarra com capacidade de 1,8 litro e gostaria de enchê-la com refrigerante acondicionado em recipientes com capacidades menores, a saber, latas com capacidade de 0,125 litro, de 0,275 litro, garrafas com capacidade de 13/40 de litro e também de 3/5 de litro. Ele dispõe de quantidades variadas desses recipientes e para que não haja desperdício ao encher essa jarra, Ítalo deseja usar todo o líquido contido nos recipientes que ele abrir. Nessas condições, de que forma Ítalo poderia utilizar o refrigerante acondicionado nesses recipientes para encher essa jarra sem que haja desperdício? Utilize, no mínimo, 3 diferentes maneiras para encontrar sua resposta. Bom, para começar, eu vou escrever todas essas medidas em uma mesma unidade, mas eu vou usar números inteiros, porque assim fica mais fácil para a gente realizar os cálculos depois. E eu vou utilizar a unidade do mililitro, começando da jarra que tem capacidade de 1,8 litro. 1,8 litro é igual a 1 litro e 800 mililitros, ou então 1.800 mililitros. 0,125 litro, que é a capacidade de algumas latas, é o mesmo que 125 mililitros.
0,275 litros, que é a capacidade de outras latas, é o mesmo que 275 mililitros. Já 13,40 de litro é o mesmo que 325 mililitros. E como a gente descobre isso? Se a gente divide 13 por 40, a gente obtém 0,325, que é uma medida em litro, porque 13,40 está em litro. E aí, a medida de 0,325 litro corresponde a 325 mililitros. Mas tem ainda as garrafas com capacidade de 3/5 de litro, e isso corresponde a 600 mililitros. A gente encontra isso fazendo o seguinte: dividimos 3 por 5 e aí encontramos 0,6, que é uma medida que está em litro. E essa medida em litros, 0,6 litro, equivale a 600 mililitros. E vamos então resolver das 3 formas diferentes. Eu vou mostrar 3 formas diferentes aqui que eu escolhi, mas isso não significa que elas são as únicas, você pode fazer de outro jeito, tá bom? O nosso objetivo é encher a garrafa que tem capacidade de 1.800 mililitros. E veja que o texto deixa bem claro a seguinte informação: Ítalo tem quantidades variadas de cada um desses recipientes. Então, como não há uma especificação de que quantidade é essa, pode ser a quantidade que a gente precisar para resolver o problema. Vamos lá, primeira solução. Veja que 3 garrafas de 275 ml têm uma capacidade total de 825 ml. Aí a gente pode usar também uma garrafa de 3/5 de litro, 600 ml. E 3 latas com capacidade de 125 ml possuem uma capacidade total de 375 ml. Reunindo essas capacidades, a gente tem um total de 1.800 ml, que é a capacidade total da jarra. Vamos escrever isso então, olha só. Ítalo poderia utilizar 3 latas de 275 ml, uma garrafa de 3/5 de litro ou 600 ml e 3 latas com capacidade de 125 ml. Segunda solução. 4 garrafas com capacidade de 13,40 de litro ou 325 ml, de acordo com a conversão que a gente fez, têm uma capacidade total de 1.300 ml. E 4 latas com capacidade de 125 ml têm uma capacidade total de 500 ml. Somando isso, a gente tem os 1.800 ml. 1.800 ml equivale à capacidade total da jarra. Essa situação ela mostra que Ítalo poderia utilizar 4 garrafas de 13,40 de litro ou 325 ml, né? A gente pode falar a capacidade dessas duas formas, e 4 latas de 125 ml. Terceira solução. Essa é a mais simples, porque 3 garrafas com capacidade de 3/5 de litro ou 600 ml têm uma capacidade total de 1.800 ml, e essa é a capacidade da jarra. Então, Ítalo poderia simplesmente utilizar 3 garrafas de 3/5 de litro ou 600 ml. Número 3. Ítalo comprou outra jarra, essa com capacidade de 2,175 litros, e gostaria de enchê-la com refrigerante acondicionado em recipientes com capacidades menores, como na situação descrita na atividade anterior. Você vê que eu já até deixei aí a imagem da questão anterior com as garrafas e as latas. Novamente, ele dispõe de quantidades variadas desses recipientes e para que não haja desperdício ao encher essa nova jarra, Ítalo deseja usar todo o líquido contido nos recipientes que ele abrir. Essa informação de que ele dispõe de quantidades variadas de recipientes é muito importante, porque aí de novo a gente pode utilizar quantas a gente precisar. Prosseguindo, nessas condições, de que forma Ítalo poderia utilizar o refrigerante acondicionado nesses recipientes para encher essa nova jarra sem que haja desperdício? Utilize no mínimo 3 diferentes maneiras para encontrar sua resposta. E mais uma vez eu vou mostrar 3 soluções diferentes que não são as únicas, você pode resolver de outras formas. Fazendo primeiro as conversões. Como foi dito, a capacidade da nova jarra é de 2,175 litros, e isso é igual a 2.175 ml. As capacidades dos recipientes que ele possui, as latas e as garrafas, eu só vou repetir aqui. A gente já fez a conversão na questão anterior, mas eu vou deixar aqui porque a gente pode utilizar na hora de fazer os cálculos. Vamos lá? Primeira solução. 2 latas de 275 ml
tem uma capacidade total de 550 ml. E 5 garrafas de 325 ml, ou 13,40 de litro, tem uma capacidade total de 1.625 ml. Aí, reunindo essas capacidades, a gente tem um total de 2.175 ml. Essa é a capacidade da nova jarra. Então, escrevendo isso, Ítalo poderia utilizar 2 latas de 275 ml e 5 garrafas de 13,40 de litro, ou 325 ml, é a mesma coisa. Segunda solução, 3 garrafas de 325 ml, ou 13,40 de litro, tem uma capacidade total de 975 ml. E 2 garrafas de 600 ml, ou 3/5 de litro, como quiser, possui uma capacidade total de 1.200 ml. Se a gente soma essas capacidades, a gente tem 2.175 ml, que é a capacidade da nova jarra que Ítalo comprou. Então, isso mostra que Ítalo poderia utilizar 3 garrafas de 13,40 de litro ou 325 ml e 2 garrafas com capacidade de 3/5 de litro ou 600 ml. Terceira solução, 13 latas de 125 ml têm uma capacidade total de 1.625 ml e 2 latas de 275 ml têm uma capacidade total de 550 ml. Juntando essas duas capacidades, a gente tem um total de 2.175 ml. Essa é a capacidade total da jarra que Ítalo comprou. Isso mostra que ele poderia utilizar 13 latas de 125 ml e 2 latas de 275 ml para encher essa nova jarra. Número 4. Alice e Mariana são amigas e saíram para fazer compras em uma loja de departamentos com artigos femininos em promoção. Na promoção dessa loja, qualquer vestido, qualquer blusa e qualquer par de sapatos custavam respectivamente R$ 55,00, R$ 10,00 e R$ 40,00. As propostas de venda dessa loja consistiam em 5% de desconto no pagamento à vista ou 13% de acréscimo no pagamento a prazo, dividido em até 5 vezes. Lembrando das aulas de matemática, as meninas começaram a pensar. Para calcular 10% de um valor, basta dividir o valor em questão por 10. E se eu quiser saber 1% de um valor, basta dividir o valor em questão por 100. 25% é 1/4 de 100%, então basta dividir o valor em questão por 4. 50% é 1/2 de 100%, então basta dividir o valor em questão por 2. 10% é 1/10 de 100%, então basta dividir o valor em questão por 10. E 5% é o valor de 10% dividido por 2. Porém, aqui nesta atividade, eu vou utilizar principalmente a informação que está no primeiro balãozinho de pensamento. Para calcular 1% de uma quantidade, basta dividir essa quantidade por 100. Aí, se a gente quiser, por exemplo, saber quanto é 3% dessa quantidade, a gente divide a quantidade por 100 e aí multiplica o resultado dessa divisão por 3. E isso vale para qualquer quantidade. Mas essas informações que aparecem aí no segundo balãozinho, elas são muito interessantes e muito úteis também, porque elas mostram maneiras rápidas de calcular algumas porcentagens. Então, uma dica para você: anote essas informações, tanto do primeiro balãozinho e do segundo balãozinho, e faça um teste, faça alguns cálculos para você entender bem essas informações, e sempre que você precisar, volte e consulte essas anotações. Com o tempo você se acostuma, aí nem vai mais precisar consultar as anotações. Então agora, prosseguindo no enunciado do problema, que é dos grandes. Aproveitando a promoção dessa loja, Alice comprou 5 vestidos, 3 blusas e 2 pares de sapatos. E Mariana, 3 vestidos, 2 blusas e 3 pares de sapatos. Mariana optou pelo pagamento à vista e Alice optou pelo pagamento a prazo em 5 parcelas. Letra A. Quanto custou a compra de Alice de acordo com sua opção de pagamento? Olha, o texto diz que a Alice comprou 5 vestidos e cada um deles custa R$ 55,00. Então, isso dá um total de R$ 275,00. Ela também comprou 3 blusas, cada uma custa R$ 10,00. Então, ela gastou com as blusas R$ 30,00.
E ela também comprou 2 pares de sapatos a R$ 40 cada um, então R$ 80. Somando os valores, a gente tem um total de R$ 385. Só que a Alice optou pelo pagamento a prazo. E aí, de acordo com a questão, tem um acréscimo de 13% no valor da compra. Então, a gente vai precisar calcular esse acréscimo no valor de R$ 385. Aí, a gente divide 385 por 100 e multiplica o resultado por 13. Quando a gente divide por 100, a gente encontra 1%. Quando a gente multiplica por 13, a gente encontra 13%. Dividir por 100 é muito simples, basta a gente ficar atento ao posicionamento da vírgula. E aí, quando a gente faz essa divisão, a gente obteve, você pode observar aí, 3,85. E multiplicando esse valor por 13, a gente encontra um valor para o acréscimo, que é de R$ 50,05. Aí, somando o valor dos produtos, R$ 385, com o acréscimo, R$ 50,05, a gente tem um total de R$ 435,05. Portanto, esse foi o valor que a compra de Alice custou. Letra B. Quanto a Alice irá pagar em cada mês? A gente sabe que a compra de Alice custou R$ 435,05. E esse valor vai ser pago em 5 parcelas. Se a gente divide o valor da compra, R$ 435,05, por 5, a gente obtém R$ 87,01. Então, esse vai ser o valor que a Alice irá pagar nas 5 parcelas mensais. Letra C. Quanto custou a compra de Mariana, de acordo com a sua opção de pagamento? Olha, Mariana comprou 3 vestidos de R$ 55. Isso dá um total de R$ 165. Ela também comprou 2 blusas de R$ 10, isso dá R$ 20. E comprou também 3 pares de sapatos de R$ 40, então foram R$ 120. Somando esses valores, isso dá um total de R$ 305. Só que Mariana optou pelo pagamento à vista. E de acordo com a questão, ela teve direito a um desconto de 5% sobre o valor da compra, que foi de R$ 305. Aí, dividindo 305 por 100, obtemos R$ 3,05. Isso é equivalente a 1%. Como a gente quer 5%, a gente multiplica esse valor por 5 e aí, depois que a gente fez esses cálculos, chegamos a um valor para o desconto de R$ 15,25. Esse valor ele tem que ser subtraído dos R$ 305, porque é um desconto. E aí, fazendo essa subtração, a gente encontra R$ 289,75. Portanto, com o desconto, a compra de Mariana custou R$ 289,75. Letra D. Qual foi o valor do desconto que Mariana recebeu? Nós até já respondemos isso lá na letra C, mas vamos relembrar. O desconto foi de 5% sobre os R$ 305, o valor total dos produtos. Nós fizemos esse cálculo, que eu estou mostrando agora, e encontramos R$ 15,25 para o desconto. Esse, então, foi o valor do desconto, R$ 15,25. Letra E. Se Alice tivesse optado pelo pagamento à vista, quanto teria custado a compra dela? Nós sabemos que os produtos que a Alice comprou custam ao todo R$ 385. Isso sem considerar o acréscimo que eles tiveram porque ela optou pelo pagamento a prazo. Então, se ela tivesse optado pelo pagamento à vista, ela teria direito a um desconto de 5% sobre esses R$ 385. Para calcular 5% de 385, a gente divide esse valor por 100, aí a gente encontra 3,85 e o resultado a gente multiplica por 5, porque 3,85 é só 1%, mas a gente quer 5%. 5% então dá R$ 19,25. Esse é o valor do desconto. Aí, abatendo esse valor de R$ 19,25 do valor dos produtos, que foi R$ 385, a gente encontra o valor de R$ 365,75. Esse teria sido o custo da compra de Alice caso ela tivesse optado pelo pagamento à vista. Letra F. Qual é a fração que representa a razão entre as quantidades de vestidos que Mariana comprou e que Alice comprou? Apareceu aí uma palavrinha razão. Eu não sei se você já tinha visto essa palavra em alguma situação matemática, mas de modo bem simples, a razão é uma divisão.
E essa divisão ela pode ser escrita na forma de uma fração. Vamos ver? Olha só. O texto diz que Mariana comprou 3 vestidos e também diz que Alice comprou 5 vestidos. Então, a fração que representa a razão entre as quantidades de vestidos que Mariana comprou e que Alice comprou é 3/5. A gente também pode ler essa razão assim, 3/5. E uma observação muito importante aqui. Na hora de escrever a razão, a gente precisa respeitar a ordem que as coisas são mencionadas. Ficou 3/5 ou 3/5, porque primeiro o texto fala dos vestidos de Mariana, que são 3, e depois fala dos vestidos de Alice, que são 5. Se a ordem tivesse sido invertida ali no texto, a nossa fração seria 5/3, tá? Ou 5/3. Então tem que ficar bem atento à ordem em que as coisas são mencionadas na hora de escrever a razão. Letra G. Qual é a fração que representa a razão entre as quantidades de blusas que Mariana comprou e que Alice comprou? Vamos respeitar a ordem de novo. Mariana comprou 2 blusas e Alice comprou 3 blusas. Então, a fração que representa a razão entre as quantidades de blusas que Mariana comprou e que Alice comprou é 2/3. Razão 2/3. A gente também pode falar dessa forma. Letra H. Qual é a fração que representa a razão entre as quantidades de pares de sapatos que Mariana comprou e que Alice comprou? De novo, temos que respeitar a ordem. Mariana comprou 3 pares de sapatos e Alice comprou 2 pares de sapatos. Portanto, a fração que representa a razão entre as quantidades de pares de sapatos que Mariana comprou e que Alice comprou é 3/2, ou então 3/2. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!